desculpe-me, propostos da sessão de aprendizagem. Ela vira e fala assim: dois móveis, MN, partem de um mesmo ponto e percorrem uma mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo, como mostra na figura a seguir. Nessa questão também, foi dado um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, o eixo Y me dá velocidade, o eixo X vai me dar o tempo, é igual o gráfico que a gente viu anteriormente. A inclinação, metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Então, a inclinação vai me dar a aceleração, né? E a área do gráfico vai me dar a distância. A única diferença nessa questão que eles colocaram dois movimentos simultaneamente, duas funções simultaneamente no mesmo gráfico. Se fizesse dois gráficos separados com as informações que tem nesse aqui, também daria para a gente analisar perfeitamente. Tá? Então, eu tenho o movimento de um corpo M e o movimento de um corpo N. Vamos pensar primeiro em cada movimento isolado. Vamos pensar no movimento do corpo N. Primeiro, esse corpo N, ele estava em velocidade, tinha velocidade desde o início? Sim, a velocidade dele permaneceu constante, 16 metros por segundo, ao longo de todo o tempo. Então, a gente consegue enxergar aqui que esse corpo tem uma velocidade e que essa velocidade, eu não vou colocar unidade de medida aqui, tá, gente? Ela é igual a 16 metros por segundo, conforme o gráfico mostra a unidade de medida. E ela permaneceu constante durante todo o tempo. Então, eu posso afirmar que a aceleração tangencial desse corpo, ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Tanto é que o movimento n, quando é uma função constante, ela não tem inclinação. Existe inclinação quando há forma certa angulação entre a função e o eixo x. E aí ela não tem inclinação, então essa aceleração vai ser de 0 metros por segundo ao quadrado. Ok? O que faz com que este movimento seja um movimento uniforme. Tá? E o que eu posso concluir com isso? Que a distância que esse corpo vai percorrer por intervalo de tempo vai ser sempre a mesma. Quando eu pego agora para analisar o corpo M, se a gente parar para observar, deixa eu pôr um círculo verde aqui para caracterizar melhor. Se observar o corpo N, esse círculo representando o corpo N, a velocidade inicial dele é 0. E aí a velocidade dele vai aumentando ao longo da trajetória que ele vai percorrendo. Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, ele tem um ganho de velocidade, beleza? E se ele tem esse ganho de velocidade, é porque vai existir atuando nesse corpo uma aceleração, ok? Então, ele tem velocidade e ele também tem aceleração, tá? Deixa eu só organizar aqui. Ok. Então, ele tem aceleração. O que mais que eu consigo concluir nessa história aqui? Que estes dois corpos, a velocidade o tempo todo, ela está acima do eixo x. Então, são velocidades positivas. O que quer dizer que os dois corpos estão deslocando para o mesmo sentido. Então, se o n está deslocando para a direita, o m também está deslocando para a direita. Tá bom? Se existe uma aceleração neste corpo, no corpo M, e a aceleração
ela é constante, porque a inclinação ali é constante, eu posso falar que esse movimento é um movimento uniformemente variável acelerado. Isso quer dizer que a distância que ele vai percorrer é cada vez maior por um intervalo de tempo. Tá? Aí, se eu quero calcular a distância, se eu quero calcular a aceleração, se eu quero calcular as informações, sempre, toda vez que a gente vai calcular, ela vai partir desses dois raciocínios. Ou eu vou obter minhas informações pela inclinação, ou eu vou obter as minhas informações pela área. Ok? Então, vamos pensar na questão, vamos ver as afirmativas, e aí a gente vai trabalhando com o gráfico, tentando chegar na conclusão. Afirmativa 1. Os dois corpos descrevem movimento uniforme. Essa afirmativa está correta? De jeito nenhum. Por que ela não está correta? Porque não são os dois. Um corpo descreve um movimento uniforme, que é o N, mas o M descreve um corpo uniformemente variado, acelerado. Ok? Afirmativa 2. Os dois corpos se encontram no instante de 10 segundos. Então, vamos lá olhar o instante de 10 segundos. Quando a gente olha o instante de 10 segundos, as funções se cruzam. Mas o gráfico aqui não está falando de posição em função do tempo, ele está falando de velocidade em função do tempo. Então, o que eu afirmo aqui, só de bater o olho no gráfico, e essa questão quis tendenciar isso a vocês, só de bater o olho no gráfico, algumas pessoas, não, lá, olha, as funções estão se cruzando. Então, eles se encontraram, não tem nada a ver. Nesse ponto aqui, que elas estão cruzando, só está dizendo que esses corpos, no instante de 10 segundos, atingiram a mesma velocidade. Que antes dos 10 segundos, aqui, a velocidade de m era menor que a de m. E que após os 10 segundos, a velocidade de m é maior que a de n. Mas a única coisa que ele está dizendo, ao bater o olho no gráfico, é isso, tá? Mas a afirmativa 2 está falando acerca de quê? Dos dois se encontrarem. Se eles partiram de um mesmo ponto, como foi detalhado lá no enunciado, lá, eles partem de um mesmo ponto, seguindo uma mesma trajetória, as escolhas das posições que estiveram ao longo do tempo foram exatamente as mesmas, eu posso afirmar que eles vão se encontrar quando eles tiverem percorrido exatamente uma mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu pego aqui e quero calcular a distância que M percorreu, por exemplo, eu teria que calcular essa área triangular que eu representei de verde. A área é representa a distância e a região compreendida entre a função e o eixo x. Qual função? Se a função m, eu vou estar falando da distância percorrida por m. Que área que é? Que área que é essa que está compreendida entre a função m e o eixo x? É um triângulo. Então, se eu quero calcular a distância de m, basta eu calcular a área desse triângulo nos 10 segundos, que foi o instante que a questão levou em consideração. Então, ao longo desses 10 segundos, o que o m percorreu? A relação de base vezes a altura dividido por 2. E aonde que é a base aqui? A base nada mais é do que o tempo. A altura vai ser a velocidade final, ok? Então, para eu calcular essa distância de m, vai ser base, que é 10, vezes a altura, que é 16, isso tudo dividido por 2. 10 vezes 16, 160, dividido por 2 é igual a 80 metros. Então, eu posso afirmar que nos primeiros 10 segundos, o M percorreu 80 metros. Se o N tivesse percorrido a mesma
tivessem encontrado uma mesma posição, ele teria que ter percorrido nesses 10 segundos uma mesma distância. Se você tem um pouco de maturidade, só de bater o olho no gráfico, você enxerga que a área do movimento N é maior, ó, preenchendo aqui, a área do N é maior que a área do M, que a área do N é esse retângulo. Então, se eu quero calcular a distância que N percorreu nesses 10 segundos, se eu quero percorrer a distância que N percorreu nesses 10 segundos, eu teria que calcular a área deste retângulo. Mas a gente já vê que ela não é igual, ela é maior. Inclusive, a função M está passando na diagonal do retângulo formado da área de N. Então, eu já bato o olho e já vejo que a distância é metade. Então, vamos confirmar. Qual que é a base de N? 10. Qual que é a base da área de M nos 16 segundos? Nos 10 segundos, desculpe-me. Vai ser 16. E assim, a gente sabe que a área de retângulo é base vezes a altura. Então, quanto que ele percorreu? 10 vezes 16, 160 metros. Eles percorreram a mesma distância nos 10 segundos? Não. Se eles não percorreram a mesma distância nos 10 segundos, não tem como eles terem encontrado novamente, porque eles saíram da mesma posição e percorreram a mesma trajetória. Ok? Então, a afirmativa 2, ela está errada. Eles não se encontram no tempo de 10 segundos, tá bom? E aí, só de você ter feito isso, você já matava a questão, né? A 1 está falsa, a 2 está falsa, só pode ser a 3 correta, afirmativa, letra C. Mas vamos fazer a letra C, eu vou dar uma limpada no gráfico aqui, para a gente conseguir enxergar melhor, e vamos discutir a afirmativa C. Olha o que a afirmativa C fala. No instante do encontro, a velocidade de M era 32 metros por segundo. Vamos lá. No tempo de 10 segundos, a velocidade de M é igual a quanto? 16, sim? Como a função de M é uma função linear aqui, a variação de x e de y, elas permanecem constantes, né? Para uma dada variação de x, vai dar sempre uma mesma variação de y. Então, se você estende esse gráfico até chegar na velocidade de 32 metros por segundo, eu não vou fazer aqui em escala, galera, até chegar a 32 metros por segundo, se é uma função linear, e eu pegar aqui, até esticando, desculpa aí a grosseria da minha função aqui, da minha linha, se eu chegar até aqui, esse tempo, ele vai ter que ser um tempo de 20 segundos. Foi? Porque se a inclinação é constante, a cada 10 segundos varia 16. Então, para variar 32, se é uma função, desculpa, linear, a cada 10 segundos varia 16. Então, para variar 32, vai ser necessário 20 segundos. Então, aí, era só eu calcular a área do gráfico, levando em consideração o tempo de 20 segundos. Então, levando em consideração o tempo de 20 segundos, por exemplo, a área percorrida por N vai ser essa área desse triângulo maior aqui, ok? Então, a área percorrida por N aqui seria qual? Vou até fazer de caneta preta aqui para pensar no segundo momento, na afirmativa 3. A distância percorrida por N seria um triângulo que tem a base igual a 20, que tem uma altura igual a 32, isso tudo dividido por 2.
20 vezes 32 dividido por 2 é a mesma coisa que 10 vezes 32, é a mesma coisa que 320 metros. Então, N percorreu 320 metros ao longo desses 20 segundos. N não, gente, desculpa, né? É M, que é o verdinho. Enquanto isso, se a gente for pensar no N, a área dele vai ser um retângulo que continua com uma altura de 16, mas a base agora vai ser de 20. Então, seria esse retângulo aqui. Esse retângulo seria basicamente o quê? Base vezes altura. Então, a distância percorrida por N seria igual, nos 20 segundos, né? Seria igual a 16 vezes 20, que é a 320 metros. Então, poxa, saíram da mesma posição inicial, percorreram a mesma trajetória, andando a mesma distância, eles vão ter a mesma posição final. Então, a afirmativa 3 está correta. Resposta certa vai ser a nossa letra C.